E aí, Ricardo aqui. Eu tinha falado em vídeos passados que eu ia estar passando para vocês algumas dicas e algumas aulas de como eu comecei, de como fazer, por exemplo, a ligação de uma central eletrônica dessa da PPA, dessa da Garen, né? Existem os bornes que são as ligações do motor. Então, por exemplo, aqui alimentação 220, aqui no caso rotação, né? Tem o comum, a rotação. Então são algumas ligações, se quiser afastar eles, são algumas ligações que são simples. Porém, quando você não tem nenhum tipo de instrução, você aí que está começando do zero, não tem ideia de como fazer uma ligação dessa daqui, a partir do momento que você faz a primeira, entende a lógica de rotação. Por exemplo, aqui a rotação, a minha esposa falando ali, aqui a rotação no motor são 3 fios. Então, são 3 fios que vão ligar aqui na rotação. O azul é o comum, o preto é a rotação para baixo ou para cima e o branco para baixo ou para cima. Por que eu falo isso? Porque existem uma sequência aqui que é comum, rotação para cima e rotação para baixo. No motor que você vai testar a rotação, é mais ou menos isso daqui para vocês verem. Esse vídeo aqui não é para curioso, já é para alguém que tem interesse de aprender a ligar isso daqui. Em 2003, quando eu comecei, há mais de 20 anos atrás, eu não tive a oportunidade de alguém mostrar essa simplicidade de se ligar isso daqui. E eu tive que aprender na raça. Como assim, Ricardo? Tipo, eu era, na época, vendia motores, esse tipo de motores para serralheiros, e fui obrigado a começar a fazer manutenção porque o dono da empresa, ele literalmente enrolou o fornecedor e a empresa dele quebrou. Aí eu fiquei sem trabalho. Só que em uma das serralherias que eu fui, um dos clientes do serralheiro precisava que o serralheiro instalasse um motor lá na casa dele. Ele tinha fabricado um portão e o serralheiro não tinha tempo. Estava lotado de serviço na serralheria. Ele não tinha tempo para fazer a instalação. Ele olhou para trás e falou: "Ó, o Ricardo ali, ó, o Ricardo que me vende esses motores. Fala com ele que ele põe." E o dono lá do portão que o serralheiro tinha fabricado chegou em mim e falou: "Você coloca, Ricardo?" Eu nunca tinha, na época, colocado nenhum. Falei para ele: "Coloco, me passa seu endereço." E aí eu tive que aprender isso daqui meio que na raça. Fui atrás de um serralheiro que sabia fazer a instalação, combinei com ele rachar o lucro no meio, e ele foi lá fazer a instalação para mim, fazer essa ligação aqui também, que eu não sabia, e combinei com ele de rachar metade do lucro. Depois teve uma outra instalação na casa de um primo meu, que a gente saiu desse cliente aí, fomos na casa de um primo meu e fizemos uma ligação. Só para vocês terem ideia, o que o Ricardo está fazendo aqui? Eu estou ligando aqui o motor direto na energia. Para quê? Para fazer um teste se o motor está funcionando ou não. Então, olha a ligação. O comum, ele é comum, que ele vai ficar em uma fase da energia. Os dois capacitores ficam na rotação, que são os outros dois. E a outra parte da energia, eu vou encostar aqui, ele tem que subir e descer. E nesse daqui ele tem que subir ou descer. A gente vai descobrir na hora aqui. Então eu ligo aqui na tomada 220. Pego esse daqui. Dá para filmar? Aqui dá, né? Tá pegando bem? Ó. Encostei aqui. Ele tá travado aqui. Ele ronca e não parte. Então o batedor aqui ele tá estrangulando. A gente pega uma chave 10. Solto aqui, ó. Porque o batedor aqui está estrangulando essa porca acionadora aqui. Então soltando aqui, bato um pouquinho para baixo, aperto de novo aqui. Esse daqui é o batedor de encosto. O fim de curso ainda está desligado, que é esse fio aqui. E aqui eu estou só fazendo teste de rotação do motor. Ligo novamente aqui, 220. Venho nas rotações aqui. Encostei para um lado, ele desceu. Encostei para o outro lado,
o motor subiu. Qual a necessidade, Ricardo, de fazer esse testezinho aqui? É porque se o motor tivesse queimado, ele nem subiria e nem desceria. Então, a princípio, quando você for fazer uma manutenção, você tem que ter certeza que o motor não está queimado. Agora eu vou fazer o quê? Desligo da tomada, solto isso daqui. E aqui eu vou pedir o seguinte. Quem vai fazer essa ligação aqui não sou eu, vai ser o Ulisses. Então, o Ulisses ele está tendo umas aulas comigo a respeito dessa ligação. E é que nem eu falei para o Ulisses, esse é o tipo de aula, é um tipo de instrução que eu gostaria muito de ter tido há 20 anos atrás, quando eu comecei. Meus filhos dão risada de mim até hoje, porque quando eu peguei para fazer isso daqui sozinho, eu pegava uma placa eletrônica dessa daqui, ligava um pouco de dúvida e eu cheguei a explodir literalmente a placa eletrônica em 220 por 2 vezes, enquanto estava aprendendo sozinho. Então, esse parâmetro, essa ideia e esse ensinamento que eu estou passando para vocês aqui era uma coisa que se eu tivesse tido há 20 anos atrás, não teria passado por esses apuros que eu passei de explodir 2 placas. Aqui eu vou chamar o Ulisses está fazendo comigo algum treinamento aqui para ele poder estar apto a fazer isso. Mas antes disso, Ulisses, filma aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. Se você quer ganhar de 3 a 5 mil reais por mês, sem brincadeira nenhuma, se você tiver esse básico de ferramenta aqui, já é possível vocês estarem executando um serviço de troca de placa eletrônica, que nem essa, placas queimadas, você substituir e deixar na casa do cliente funcionando, habilitar controles remotos na placa, isso daqui tudo que vocês vão estar aprendendo, troca de capacitor quando o motor está fraco demais. Então, ó, para vocês terem uma ideia, essa ferramenta básica que qualquer um consegue ter, chave de fenda, chave Phillips nesse tamanho, sempre bom ter 2 chaves de fenda, chave, essa daqui é uma combinada, né, onde de boca e estrela, de 11, outra chave de 11, é bom ter 2, e uma chave 10 combinada, um alicate e fita isolante. Gente, se vocês tiverem só isso daqui e souberem o que eu vou passar para vocês e realmente exercitarem, vocês têm a possibilidade de ganhar de 3 a 5 mil reais. Não vou dizer que é fácil, tem que trabalhar. Tem gente que quer coisa fácil, né? Não, vocês têm que fazer, ter esse conhecimento e passar a fazer. No meu caso, eu fazia imprimido, eu não tenho nenhuma folha aqui, mas eu fazia imprimido em folha de computador e saía de porta em porta no começo. Depois eu consegui fazer um pequeno folheto bem simples da JR Portões, saía de porta em porta, e aí foi um serviço, 2, 3, isso há 20 anos atrás, está indo para 21 anos atrás. Então, com esse básico aqui, trocando placa eletrônica e fazendo manutenção simples, já é possível tirar de 3 a 5 mil reais. Agora eu vou fazer aqui uma parada aqui, o Ulisses vai vir ligar, ele vai fazer a ligação aqui dessa placa aqui, e na verdade essas 2 placas aqui, eu não as testei. Então o Ulisses vai fazer e vai testar, para ver se elas estão funcionando aqui, e eu vou estar auxiliando aqui, porque a primeira